Você tem dificuldade de organizar suas ideias para escrever um artigo em inglês? Se sim, nesse vídeo eu vou contar para você uma possível estratégia para você se organizar e começar a escrever sem aquele medo de ficar bloqueado, de não saber para onde ir, de achar que o seu texto está ficando confuso. Meu nome é Marina Araújo e eu sou tradutora e revisora especializada em artigos científicos. Aqui no canal da UNA, a gente fala sobre escrita científica em inglês para pesquisadores brasileiros. E o nosso intuito é ajudar vocês a se organizarem para escrever, escreverem de forma correta e conseguirem publicar os artigos em inglês em revistas de alto impacto. Se você tem esse interesse, já se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo falando sobre o tema de escrita científica em inglês. No vídeo de hoje, a gente vai falar de uma parte um pouco mais estrutural, não tanto de gramática, de vocabulário, essas coisas em inglês. A gente vai falar sobre organizar as ideias para escrever o artigo. Muita gente se pega sem saber por onde começar, né? Eu fiz minha pesquisa, tem meus dados, eu talvez já escrevi a minha revisão de literatura, mas não sei como que eu começo, por onde eu começo. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma proposta de organização para vocês conseguirem escrever. É claro que isso pode variar conforme a área, né? Conforme o tipo de artigo que você vai escrever, mas no geral pode ajudar vocês a se organizarem. Bom, o primeiro tópico aqui é a organização em si. Antes de você sentar, abrir uma página do Word e começar a digitar, você precisa organizar as suas ideias. Se você só sentar e digitar, não vai dar muito certo. Você vai se perder, você vai sentir que você não sabe o que você precisa escrever e você vai acabar procrastinando e postergando essa escrita. Então, antes de escrever propriamente, você precisa ter um roteiro. E esse roteiro tem que incluir todas as informações que vão entrar no seu artigo. Então, imagine que vocês têm esse cenário aqui. Toda essa confusão de ideias, né? Então vocês têm os dados, vocês têm as referências que vocês leram, vocês têm os métodos organizados ou não, o contexto da sua pesquisa que levou você a fazer essa pesquisa, né? As suas conclusões, enfim, várias coisas ali que você vai precisar organizar no seu artigo. E se você vem de uma pesquisa maior, por exemplo, você fez um doutorado e você tem material para escrever vários artigos, né? Então, você vai escrever um artigo especificamente, você vai selecionar, né, fazer um recorte daquele material da pesquisa que você tem que vai entrar no artigo. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês comecem a agrupar as informações, né? Então, os dados, pensando que esses dados são seus resultados, né? Você vai agrupar ali na seção de resultados. Isso sem escrever necessariamente, sem escrever assim, sem escrever frases. Pode ser tópicos, ou figuras, ou números, enfim. O que for necessário colocar naquele artigo de forma grosseira, digamos assim. Vai ser um esboço, né? Um rascunho do que vai se tornar o seu artigo. Então, separa lá no Word, ou em arquivos diferentes, ou no mesmo arquivo. Essa parte aqui é dos resultados, essa parte aqui vai para a revisão de literatura, essa parte aqui vai para a conclusão, essa parte aqui vai para o método. E aqui, quando eu sugiro essa distribuição das informações, eu estou pensando naquela estrutura clássica de um artigo, né? Que é a IMRD, que é a Introdução, Métodos, Resultados e Discussão. Se na sua área o formato é diferente, você vai considerar esse formato e vai distribuir as informações conforme esse formato. Ok? Uma vez que você separou esses dados crus, né, essas informações, tópicos, imagens, coisas soltas, nesses grupos, né, que podem ser arquivos separados ou seções diferentes no mesmo arquivo, você vai pensar numa ordem. Por onde você vai começar? Você vai começar direto pela introdução? E aí vai escrever introdução, revisão, métodos, resultados, discussão. Se sim, se você já pensou isso, já te adianto que não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é começar pela parte mais fácil do texto. Qual que é a parte mais fácil? É a que não tem muitas complicações, muitas reflexões, é algo duro, assim, né, objetivo. Como, por exemplo, os métodos. Né? Se você usou um determinado método, é uma seção mais descritiva.
você vai descrever, né? Provavelmente você já tem isso meio que registrado. Descrever as substâncias, os materiais, os procedimentos, a abordagem, tudo isso você vai descrever lá, né? Você não precisa exatamente fazer uma argumentação, uma conexão com outros autores, né? Uma defesa de alguma coisa. Os métodos eles são mais simples de escrever, então comece por eles, descreva lá todos os métodos que você usou no seu trabalho. Depois é mais fácil você ir direto para os resultados, porque os resultados também têm essa característica já de descrição. É claro que você vai comentar esses resultados depois na discussão, mas os resultados eles estão de certa forma ligados aos métodos, né? Você apresentou os métodos lá, provavelmente a sua sessão de resultados vai ser organizada de uma forma parecida, apresentando o que você encontrou com cada procedimento, né? Depois que você apresentou o método, os resultados, você já pode ir para a discussão. E aqui começa aquela parte mais filosófica, né? Mais argumentativa, mais comparativa. Então você vai ter que aqui começar a inserir outros autores, né? Comentários sobre os seus resultados. Essa sessão provavelmente vai ser mais trabalhosa. Mas se você tiver feito o passo anterior de forma bem organizada, então, por exemplo, o resultado número 1, eu vou discutir com o autor X e Y. Você já põe lá, resultado 1, autor X fala isso, autor Y fala aquilo. Já tá lá organizado, sabe? É só você escrever mesmo, colocar lá sujeito, verbo, complemento, pontuação e tal. Por isso que essa parte da organização é tão importante. Muitos autores sobre escrita até falam, né, que essa parte da organização pode representar até 70% do seu tempo dedicado a escrever um artigo. Daí os outros 20% do seu tempo vão ser para escrever mesmo e os outros 10% para revisar. Então, essa etapa da organização, não pulem. Pode parecer demorada, pode parecer trabalhosa e que não vai dar resultado, mas vai. Você não vai ficar bloqueado aqui na hora de escrever, porque você já vai saber o que escrever. E aqui, uma vez que você terminou a sua discussão, você pode ir para a introdução. E aqui é legal lembrar de fazer uma ponte, né, entre a introdução e a discussão, porque lá na introdução a gente vai apresentar a pergunta de pesquisa, né? E na discussão você vai falar se você conseguiu responder aquilo ou não e qual foi o seu resultado principal. E também é legal colocar a introdução como última coisa a ser escrita, porque o seu artigo já está pronto. E essa introdução é uma introdução para esse artigo. Como que você vai escrever uma introdução de algo que não está feito ainda, né? Por isso que faz sentido deixar a introdução por último. E para as áreas que tem a seção de revisão de literatura, ela é um pouco mais livre. É legal você lembrar que os pontos que você vai comentar, apontar nessa revisão de literatura, precisam estar coerentes com aquilo que você colocou no seu artigo. Pode ser que você já tenha feito essa revisão de literatura ao longo do tempo em que você foi fazendo fichamentos. E aí você adapta isso para o seu artigo, né? Lembrando de selecionar, caso você tenha feito um recorte, né? Aquelas referências que fazem sentido para esse artigo que você está escrevendo, mas não tem uma ordem, assim, você pode escrever antes, durante, depois, porque ela é uma seção um pouco mais independente do artigo, certo? Lembrando sempre de fazer esse ajuste das referências que fazem sentido com o artigo. E aí vou deixar para vocês aqui essa imagem para vocês lembrarem dessa ordem, que ela pode ajudar vocês a, primeiro, se organizarem e depois a evitarem o bloqueio da escrita. E agora, indo para a parte da escrita propriamente dita, qual o movimento que você tem que fazer, né? Você já selecionou quais informações vão em cada seção do artigo, você já determinou a ordem que você vai escrever, já colocou lá no seu cronograma, no seu calendário, quando você vai escrever cada coisa. Agora você precisa imaginar como que você vai transformar tópicos, imagens, dados em frases e parágrafos. E a imagem que eu tenho na minha cabeça para esse processo é como se fosse um funil. Vejam esse fluxograma aqui. Você tem lá suas anotações e seus dados de forma ordenada, né, mais ou menos na ordem que eles vão aparecer, mas ainda sem estar em um formato de frases e parágrafos.
Então, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você vai separar essas informações em dados temáticos. Se for necessário, você pode ir colocando subseções, né? Então, dentro da seção de métodos, você pode colocar lá participantes, substâncias, grupos, análise estatística, vai colocando lá as seções e vai deslocando as informações conforme esses blocos. Então, você já foi afunilando para o que vai conter dentro das subseções. Depois, nessas subseções, você já vai começar a ver os bloquinhos de parágrafos. E aqui é interessante lembrar da estrutura mais comum do parágrafo, que é o tópico frasal e o desenvolvimento. Em alguns casos tem uma conclusão, mas ela não é obrigatória. Então, a primeira frase do seu parágrafo, isso principalmente em inglês, ela vai falar o tema daquele parágrafo inteiro. Então, você já pode começar escrevendo os tópicos frasais com base nessa organização que você fez dentro das sessões. Então, coloca lá a primeira frase que fala sobre um tema, e aí quais informações que vão falar desse tema também, que vão entrar no parágrafo. Você pode colocar lá em formato de tópico, por exemplo. E aí, depois que você montou essa ordem, porque essa ordem é muito importante, né? Qual informação vem primeiro, qual vem depois, como que elas se conectam. Aí você vai começar a escrever as frases propriamente ditas, né? Então você vai pegar todos aqueles dados que estavam em tópicos e fazer pequenas frases. E aí você pode ir tentando escrever o parágrafo de uma vez, ou faz várias frases e ver como que você vai emendá-las depois, ou dispô-las dentro do parágrafo da melhor forma possível. E assim você vai fazendo com cada bloquinho de informação que você foi compondo, com cada tópico frasal e complementos que você separou, que aí você vai, como se você tivesse dividido mesmo uma tarefa grande de escrever um artigo inteiro em tarefas menorzinhas, que é escrever parágrafos, escrever frases. E aí, uma vez que você terminou de escrever todos os parágrafos, todas as frases, você já não tem frases soltas, tópicos soltos, dados soltos, você já tem realmente um artigo formado, você vai passar para a etapa de revisão. E aqui, essa etapa, a gente precisa de muita atenção e desprendimento do texto. Se possível, se organize para terminar de escrever o artigo, pelo menos a primeira versão do artigo, e te dar aí uns 2, 3 dias sem olhar para aquele texto. Porque aí você se desprende daquele assunto, daquele contexto, daquela organização e volta mais limpo para ler aquilo que você escreveu. A chance de você encontrar os erros e identificar trechos confusos, estranhos, perdidos, é muito maior se você toma esse distanciamento. Se você não conseguir fazer esse distanciamento, tente passar para alguém ler, que seja o orientador, seja um colega da pós, enfim, alguém que vai ler o seu artigo para ela ver se ela consegue entender o que você escreveu, não necessariamente do aspecto técnico, mas da comunicação. Ela entendeu onde que estava o sujeito, verbo e complemento na sua frase, ou tem frases perdidas? Ela entendeu qual que é a sua pergunta de pesquisa, quais foram os seus principais resultados, como que esses resultados contribuíram para a sua área? Isso precisa estar claro para qualquer leitor. Assim, um leitor escolarizado, né, que já tenha feito ensino superior, por exemplo, qualquer leitor de qualquer área vai conseguir entender o seu texto se ele estiver bem escrito. Se a pessoa não conseguir entender, provavelmente você vai ter que fazer ajustes. Isso vai ser benéfico, porque vai melhorar a comunicação do seu texto. E aí, na hora de revisar, você vai ter que olhar 2 aspectos, que é o aspecto linguístico e o aspecto de conteúdo. No aspecto linguístico, você vai olhar se você escreveu de forma correta, né? Seja em inglês ou em português. Então, aqui você vai ver se todas as suas frases estão completas, com sujeito, verbo e complemento quando necessário, né? Se você usou uma pontuação correta, se você usou termos de ligação entre parágrafos e frases corretos, para ver se não tem ideias ligadas de forma errada. Por exemplo, você quis falar que uma ideia é consequência da outra. Mas aí, em vez de você usar uma palavra, por exemplo, as a consequence ou because, em vez de você usar essa palavra, você usou however, que quer dizer opostas, ideias opostas. Então, você precisa olhar isso, se as suas ideias estão conectadas de forma correta, como você gostaria que elas estivessem.
Você vai identificar se tem erros de digitação, erros de ortografia, erros de gramática, de concordância, enfim, todas essas coisas. E se tem trechos estranhos, se tem palavras sobrando que poderiam ser eliminadas, se tem formas mais concisas de dizer o que você quer. Vou deixar aqui no card para vocês alguns vídeos que eu já fiz anteriormente, revisando trechos de artigos nesse sentido linguístico, que aí vocês podem identificar esses problemas no texto. E do ponto de vista do conteúdo, o que vocês têm que observar? Se as suas sessões estão organizadas de forma correta, se as informações que estão dentro de cada sessão estão no lugar certo, se tem alguma informação que é do método, que está nos resultados ou que está na introdução, está no lugar errado, sabe? Se tem alguma informação faltando, se tem algo que você disse em alguma sessão que não foi concluída ou que não foi explicada, ou que a pessoa precisaria de mais informações para entender aquilo que você não mencionou no artigo. Então, tudo isso tem que ser observado. E uma coisa fundamental, muito importante, que muitas pessoas não prestam atenção você precisa padronizar os termos mais importantes do seu texto. Então, se você tem variáveis e essas variáveis têm um nome, você vai usar esse nome todas as vezes. Não vai ficar dando sinônimos para esses nomes, certo? Se for usar uma sigla, às vezes usa a sigla, às vezes usa por extenso. Padroniza, usa a sigla no início, explica o que é a sigla entre parênteses, depois usa só a sigla, ou então usa só por extenso. Observa isso nessa revisão, que é uma revisão mais holística, né? Que você vai olhar o texto inteiro e ver o que precisa ser padronizado ao longo dele. E esse foi o esquema, a estratégia que eu trouxe para vocês para ajudá-los a escrever um artigo científico de forma mais organizada e de forma mais eficiente. Quero saber aqui nos comentários se vocês já testaram essa estratégia ou se vocês usam outra que vocês acham legal para outras pessoas lerem e aprenderem com vocês também. Muito obrigada por terem ficado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.